A gente vai ter, então, o terceiro painel do dia com foco no setor leiteiro, uma das cadeias mais dinâmicas e desafiadoras da agropecuária do nosso Brasil. Conexão global, custos da pecuária de leite e competitividade no mercado. A gente sempre reforça aqui para todo mundo participar, né, acionar ali o QR Code para mandar as perguntas. A gente acabou de ver como fica dinâmico, né, quando vocês participam, a gente pode interagir e, obviamente, tirar as dúvidas mais pontuais. Para conduzir esse painel, a gente convida a coordenadora do projeto Campo Futuro, CNA Senar, Larissa Mouro. Por favor, Larissa. Eu que agradeço. Chamamos também aqui ao palco Felipe Gatz, Head Sale e Business Development. Por favor, Felipe. Vitor Barros, coordenador do Núcleo de Gestão Leite do Reagro. Seja bem-vindo também. E Guilherme Correia, gerente de grandes projetos da Delaval. Sejam todos muito bem-vindos. Larissa, a palavra é sua. Funcionando? Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui a dinâmica do nosso painel, com o Felipe trazendo um cenário de competitividade global, de custos de produção nos principais países produtores de leite. A gente segue depois com o Vitor, trazendo uma perspectiva mais no cenário Brasil, a parte de gestão econômica dessas propriedades. E depois o Guilherme trazendo um pouco dessas tecnologias que estão sendo utilizadas hoje no campo para melhorar a produtividade e rentabilidade dos produtores. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. A palavra está com você. Yes, thank you for the invitation. Yeah, and instead of a coffee break, you now need to listen to myself. So let's see. I will try to speed up so that we will still finish on time for the lunch afterwards as well. So yeah, just a short introduction also. Yeah, what is the wrong way? Okay. What is IFCN? So our mission is to help people in the dairy world to make better decisions with insights, knowledge, and inspiration. So we are working with data. We are also doing conferences and also having a lot of projects, what we are doing on the global level. What is our backbone, so to say? What is the uniqueness of IFCN? What also Klaus most likely will talk later a bit for the other sector, so to say, is that we have, so to say, research partners in more than 100 countries. So we cover the whole globe almost. And with this, we have more than 90% of the global dairy production covered worldwide. So we know what is happening. We have the foot on the ground, so to say, and know what is happening in the countries as we are in contact on a frequent basis with our research partners across the globe. But we also have a second network, which is based on companies acting for the farmers, so to say, which we are also bringing once in a while together to exchange the knowledge, to exchange the ideas and what is happening in the dairy world. And you see it's almost all across the dairy value chain, so to say, using IFCN data as a market intelligence-driven insights to make smarter decisions, to also survive and make decisions for the future. We have been doing a lot of and conducting a lot of projects with deep dive topics into several specific projects and different data sets, so to say, and with this we are also almost all across the world active. But this is now a lot enough from the boring part, let's say like this, of the introduction of IFCN. Now let's see what is the global status, how is it currently going on, and how might the future is going to look like. There have been a lot of shocks, but those shocks are mainly and can be contributing to megatrends and trends which are disrupting and forcing the shape of the dairy industry currently, what we are seeing. So we see, for example, like shocks, like the economic developments. Maybe Argentina is there a bit different. It's not a shock anymore. It's already a trend. What is happening there with the huge inflation and also the exchange rate. So this is, so to say, for the global state sad as well. We see price shifts, we see cost of production is increasing, but also the cost for the consumers at the end is increasing. We see the labor market is shrinking, especially as we are from Germany, Europe, less and less
people are willing and able and want to work on a dairy farm itself. We see logistical problems. The environmental policies, especially in Europe, are making a huge cost pressure also on the farmers, and also the war and conflicts, what we currently see with the Ukraine and Russia, but also we never know what will happen next. The mega trends, what we see currently is already, or the trends, is cost of production is rising since several years. It's not a shock anymore. We see it is already a trend that cost of milk production is increasing, and this already since several years. We see also the farm consolidation is going to happen, is already there, and is even speeding up in some of the regions. We see demand growth is there, demand for dairy is there globally. We see even growth is increasing much faster than supply, and we see also that demand for dairy products is there and will be always there, because dairy has a high nutritional value and is a huge demanded in all across the world. But we also see that there are some alternatives coming to the market which are somehow a trend, especially when we are looking on the European side of the continent, how this is going on, and the weather anomalies. It's not a shock anymore. It's already a trend, because we don't see this 1 year happening. It's always nowadays happening almost each year that some weather anomalies are there which are disrupting the market in general. So this is, so to say, as a status, what is happening. And if we are looking into, so to say, what is the world milk production, which you can see on the left side, so to say, we have been crossing in 2024 the 1 billion tons of milk. So more than 1 billion tons of milk have been produced in 2024. You see also there the different colors, so to say, of the milk production, because we are splitting it into different levels. The dark green, which you can see, is the milk which is delivered. So which is formally going to a processor, processed, and then going to the end consumer via a retailer. This is only 60% of the global milk production is going via these formal channels. The rest 40% is via informal channels, like middlemen. For example, in India, we see that the formal milk is only 17%. So we see 83% is there going either directly consumed on the farm or going by a middleman towards the end consumer. So it's not formally processed. And what is also remarkable is, if you're looking on the right side of the chart, where you can see the milk demand and its drivers, you can see on average we have been growing by 2.5% over the past years with demand growth. You see the past 3 years we have been a bit lower, or much lower even. But this is not because dairy was not demanded, it was just not there to demand. Because the availability of milk, what we can see, is decreasing on a global level. We see the major producers are struggling, and with this, less milk is on the market. With this, the prices are rising, and with this, the affordability is also going less. So that's why it is not the case that people don't want to drink milk, don't want to consume cheese, butter, and anything what you can do out of milk. It's just because it was not there. And what I just mentioned is that we see huge problems in terms of milk production, especially when we are looking, so to say, what you can see here is the past 4 years growth or decline in milk production growth over the past 4 years, so from 2020 to 2024. And you can see that the major producers, which is Oceania, Latin America, and the EU, are struggling also in terms of growing to produce more milk. In Latin America, Brazil is one of the exceptions where we still see more milk coming to the market. So you're doing here a great job to produce more milk. But if we are looking on the other side of the world, for the major exporters, Oceania struggling, Australia already decreasing since several years in milk production, becoming from almost a net exporting country to a self-sufficient. In Europe, where we see a lot of struggles with the policies, with the climate change, with also the margins going under pressure, and the aging population of the farmers who are leaving out, and no new generation coming up. So that's why we also see there less milk coming to the market. If we are looking on the other side, so to say, where we see some growth potentials, and we have been seeing some growth potentials, is North America, where we see strong growth, where we see also some aging farmers, but at the end also a structural change. We see they're investing a lot also in the genetics. We see they are increasing in terms of fat production, and lately they have even an oversupply of fat on the market, so they don't know what to do with the
fat side on the milk because it's just too much at the moment there. And also Asian and African region, but there it's mainly for the domestic production, for the domestic consumption, which is either directly consumed on the farm or, as I was mentioning, going via an informal channel towards the end supplier. And if we are now looking also, combining, so to say, the demand and the supply to look what and how it was the development, you can see, again, a colorful chart. So let me shortly explain you what you can see on this chart. So on this chart, the color of the country means if it's a net importing country or net exporting country. So if it's this reddish color of the country, it means it imports more dairy products than it exports. If it's green, it means it exports more than it imports. The bubbles on top of the country means the development of the demand changes over the past 4 years. So a green bubble means an increasing demand, a red bubble means demand is somehow slowing down or struggling. And what we can see here, really good on this global map, is that there's almost a clear change and a clear line where we can see on the southern hemisphere, those are the net importing countries. Those are also where more than 60% of the people are living, especially in the bubble of Asian region and India. And there we see the demand is increasing, but they're a net importing country. So the supply cannot pick up with the same pace as the supply. And that's why we even see and expect that the gap between supply and demand will be increasing, and prices will stay at these high levels where we have been seeing in the past years, and it might be even going further because the major exporters are struggling if we are looking at New Zealand or Europe. And what is the main driver to produce milk is the milk price. You can see here on this chart a red line, which is the IFCN World Milk Price Indicator. So it's a hypothetical price if a farmer would sell the milk on a global market, which is not existing. But you can see there's a huge volatility. We have been seeing record high prices in 2023. It's now cooling down, and there's more and more happening at the world. And what you can see also is the Brazilian price, which I was putting next to the IFCN World Milk Price Indicator, and it's relatively good following what is happening on the world market. Because at the end, you cannot stay above the world level, because then you're just too expensive to produce within the country, and you would be flooded with cheap products from outside the country. If the milk price is too low, you're not going to produce anymore, and it will be also too expensive at the end to import products, and that's why it is also then, so to say, that's why we see a balance between the world milk price and the national milk prices. So it's not only visible in Brazil, it's also if we look into other countries like the US, into some CIS countries, New Zealand. European Union is nowadays a bit of an exception, let's say like this, because we are in Europe at a much higher level, because we are just, or the processors want to secure the future milk pools, and that's why they're paying out a much higher milk price at the moment, what we would have not expected in the past years. And if we are looking, so to say, where are the milk prices and how much milk is there produced, we see 24% is currently produced at a higher level, even above the $50 line, where the major contributors is the European Union, but this is also currently slowing down. 35% of the global milk production is currently in line with the IFCN World Milk Price Indicator, and 41% is even below. But there also India and Pakistan are taking a big chunk of it. But they're a self-sufficient country, and they have their own regulations and stimulations there to produce even further more milk. And if we are now looking and going from the status quo into the future, so what might happen, or how we in IFCN see the future so up to 10 years forward, we expect 15% more milk will be produced and consumed globally. It is adding 1.5 times the US milk production today. So US 1.5 times more is just popping up due to efficiency gains, what you can see, because we see less farms, less dairy cows living on the globe, and also fewer farms, so they are getting bigger.
But also what we see and what we are expecting is that demand will be outpacing supply, and there could be even a much higher consumption growth because supply and demand always needs to balance out. And we expect that about 10 to 20 million tons of milk, the gap will be in 2035. So 10 to 20 million tons of milk will be not there to, so to say, satisfy the increasing demand of the consumers globally, because they are also getting wealthier. We have a broader middle class globally, and they are demanding dairy because they are going to westernize also diets. And if we are looking on where are the future powerhouses, let's say like this, in 2035 in terms of milk surplus or deficit, so net exporting countries or net importing countries, we see there will be no big change of the powerhouses. It will be still Europe, US, and Oceania producing to feed the world at the end. But what we can also see is in Latin America, Argentina, Uruguay, their bubbles are also getting bigger. The Brazilian deficit is shrinking, and we are even most likely here too pessimistic, and it might be the case that Brazil will also have a slight surplus in milk, so to say, to also export more than they're importing at the end in terms of production, and the self-sufficiency is increasing. But there are also a lot of challenges ahead which might disrupt the future there, but at the end what we are projecting is that the world is running out of basic dairy products. Because in Asia, in Africa, demand is growing faster than supply, the urbanization is taking place, and with this the red bubbles are compared to today even getting bigger, so their need of imports is even much bigger, so which could be also an opportunity for Brazil, if they are speeding up with production, to then be a part of this and to feed the world with dairy products. Because if we are looking, so to say, into what is happening for the growing appetite to meet this self-sufficiency, you can see on this chart the self-sufficiency in 2035 on the vertical axis, and on the horizontal axis you see the compound annual growth rate in milk production in the next 10 years. And you see there are two major powerhouses with Oceania and EU where there will be less milk available. So less milk to feed the world. But on the other side, we see a lot of countries producing more milk. Like, for example, the US, which is still producing more milk what we expect. China as well, growing by almost 2 or a bit more than 2% until 2035. But demand is growing much faster, so they're still not self-sufficiency, and they will be still the biggest importer of dairy products in 2035. And if we are looking at the Brazilian case, we expect a growth rate of around 1.3% CAGR until 35 to reach almost self-sufficiency in 2035. But there are also different developments when we are zooming in, so to say, into the Latin American region. And I just brought here the example of Argentina, Uruguay, and Brazil, where we see the Argentinian case. We see already they have been producing, and they are net exporter of around 1.2 million tons milk equivalents by now, and we expect this might go further on, because we expect supply changes will be faster than the demand changes, because demand is already at a relatively high level. On the other side, for Brazil, as I was mentioning before, might be there a bit too pessimistic, and Brazil might reach even the self-sufficiency or a slight positive number, so surplus of dairy products by 2035, because we expect that supply will be growing faster than the demand at the end, due to the consolidation of the market and also the investment of the markets, what we are currently seeing here. What are, so to say, what to expect until 2035, just to mention, so to say, some developments in comparing Brazil with the Argentinian case. We expect that the transformation of the milking system will be going on, and we will see much more housing. We see an increasing milk yield because those smaller, inefficient farms will disappear from the market, and the bigger farms are investing, so we have economies of scale. With this, you also have higher milk yields.
and a higher, more efficient farming system at the end. So we see the future of Brazilian as a driver also, that the gap will be even not much bigger, because you're doing here already a great job. And with that, what we have been discussing also over the past days, I think there's a huge potential in Brazil to even activate more milk production if wanted and if needed. So now let's see also a bit in terms of the cost of milk production and the competitiveness, what is going on there and how Brazilian case is, so to say, fitting into the global picture. And again, another colorful chart where you see the cost of milk production only for 2024 for average-sized typical farms, where you can see the more greenish the color gets, the lower the cost of milk production is, while the more darker it gets, the higher the milk production costs are. And if we compare this to 5 years ago, we see cost of milk production have been growing by almost 19%. So if we would have been looking at this picture, so to say, with not 2024, but with 2019, we would have been seeing much more green colors. For example, in Argentina, but also in Oceania or some parts of Europe. So this means that even with a moderate milk price, it was still good to maintain a good farm margin was possible in the past 5 years. Nowadays, it's much more difficult to do so. And that's why with the high inflation on the farm input side, we see that this is not the case anymore. And we see that those low-cost producers are, so to say, vanishing on the map. And this means at the end also the high-cost farmers are quitting the businesses in the specific countries. Because now, just as an example, for example, in Canada, which has a totally different system, where also the milk prices are much higher, where they have a quota system, this even above $60 per 100 kg of milk, they can produce milk because they also have a much higher milk price of around almost $70 per 100 kg. So that's why it's always depending on how and where the country specifics are. And if we are now looking on how the cost of milk production is looking like, you can see here, for example, just how to interpret and how to read the data. The first two letters are always the abbreviation of the country. So DE stands for Germany. Then how many cows has this farm and where it is located. So you can see the cost of milk production in Brazil is competitive on the global level. You produce as lower on lower costs compared to a German farm with 180 cows in the northern parts of Germany, or even with a 500 cow farm in Wisconsin. The cost of milk production for you here in the US is similar in Brazil is similar to the levels which are already quite sophisticated production system, like for example in the US. The milk price is also similar. So I think the cost of milk production we see with those lower costs, a similar level of the milk price, you can have a relatively favorable margin. But there's also the economies of scale into place, because what you can see for the Brazilian case, the smaller the farm is, the higher the costs at the end. At the end, also the opportunity cost, because those light blue color is the opportunity cost, which is, for example, your own labor or your own work, what you put on the farm, which in most of the cases you don't put out at the end because it's an opportunity cost. So you see, the bigger you get, you have the economies of scale, and you can produce much more in terms of economies of scale in a much more efficient way. And if we are looking on the global level again, and how those changes has been happening in comparison 2024 to 2023, we see that the cost of milk production around the world has been decreasing. We see currently the cost of milk production in 2025 are continuing this trend. So the cost of milk production are still going down and still are stabilizing somehow slightly. So the farmers are doing quite well, even though the milk prices are falling at the moment as well on a global level, what we can see. And with this, the entrepreneur's profit in 2024 has been much better than compared to 2023.
And there, what is outstanding, so to say, is what has been happening in North America, because there we have seen the highest increase in terms of profit, because there also the milk price has been increasing much faster and was much more developing than what has happened on the world market. And if we are looking into, the history and how this has been developing, you see here that 60% of the countries experienced a milk price which has been rising faster than the cost of milk production in the past 5 years. So even though I have been showing you some slides ago that cost of milk production are increasing, the milk price is increasing as well, because the demand for dairy products is there, which is stimulating the milk price even to higher levels. And you can see that the green-colored countries, they have less pressure on the farm costs than which are in the major production regions than in parts of Africa. And if we are looking now into, the cost of milk production developments, you can see also a clear trend. You can see the clear upward trend across all the regions. Cost of milk production is increasing. Then we can also see the Brazilian case, where it has been peaked in 2022 with the prices of a cost of milk production in US dollar per 100 kg of solid corrected milk of above $50. It has been cooling down to a level of 40. And you're now producing already on a competitive level again with Uruguay and even below the cost of Argentina. So, which is also partly driven by the exchange rate, what we can see there, which is partly driven by this, and also due to some lowering costs. If we're looking on the total farm cost, the left chart is only to produce cost of milk production, while on the right chart there's the cost of the total farms. You see the Brazilian case is on a similar level like the others as well, what we can see in general. And the major contributor on the farm cost is the feed price. So if you have the feed costs and the feed prices under your control, you're much more, and you can be even much more cost competitiveness than compared to other regions across the world. One other point which I just shortly want to tackle is the cattle returns and the cattle prices which we are currently seeing, and which is another opportunity for a lot of farmers at the moment to sell their cattle, because the cattle prices are at record high levels. What we have been seeing currently a bit slowing down, which is another opportunity for farmers, dairy farmers, especially with dual purpose cows, to get additional revenue for, if the milk prices are not that favorable. What is also important to mention is that the issues, the problems, which is happening in one country are not the same across the other country, because there are also different farming systems across the world, what we can see. And we see that there, especially the dominant farming systems across the world is the freestyle and stanchion barn, with most of the farms there. If we neglect India with the small scale farm sizes there, what we can see. And what we can see is that the risk there especially is on the technology and the sustainability side. So if you don't invest into the technology, you will not keep up in terms of producing more milk. And also, if we're looking, for example, into the genetic improvements are also and are an important factor. If we are now again zooming into Brazil, it's one of my last slides, so almost done, from my side. You can see that 9% of farms in Brazil produce 65% of milk. So you see that there is already a high concentration of milk production, but only of milk production, not of farms. There are a lot of those small-scale farms, household farms, backyard farms, which is also decreasing at the end, the milk yield on a national-wide level, and also the average farm size. So there's a huge potential if those farms are stepping up, investing into their future, moving from below 30 cow farms to above 30 cow farms. There's a huge economies of scales
And with this technology adoptions, higher milk yields, larger farms at the end, the milk production can even increase faster, and there will be much more production coming, so to say, to feed the world. And what we expect in IFC and how this is going to move forward, we expect that the small-scale farms will be still one dominant factor, so to say, of Brazil. But most of the dairy is still in the small farms. But the consolidation will continue and will speed up and will go further. So there will be more milk coming from the large-scale farms, with going hand in hand then at the end also with the investments. And this is also, it has advantages and disadvantages of such kind of a convened grazing system, what you can see. And as you most likely will get the slides, I will not go through the advantages and challenges, so to say, for now, and just want to shortly sum up what are the key home takeaway messages from my presentation on the global level, so to say. We have been seeing a decade of steady growth in terms of supply and demand, even though we have been seeing a changing landscape, more and more shocks and trends have been popping up, but at the end, dairy was resilient and producing more to feed the world with a nutritional value. We see external events, threats, challenges are different by the farming system, and it's not that easy that someone from Europe will now come here to Brazil or Latin America and say, this is the right system, we just transfer what we are doing to you and it will work out. No, it is not the case, because the farm, it always depends on the farming system, and there's not one size fits all at the end, because we see totally different environmental developments and also external conditions. One key standout is the financial resilience. So if the farmer, if you are not resilient in terms of profitability, entrepreneur profit and so on, you will not see how to invest into the future. So that's why profitability and the financial strength is there for an important indicator for the farmers, but also for the industry to invest into the future and to see which farms are there for strategic cooperation to invest into the long-term future, to be more efficient and to then even produce more. And at the end, sustainability is not possible without resilience. So it doesn't matter if we in Europe want to produce less. It will not change the needle, because otherwise the whole world needs to, so to say, pull on one string to bring this, and it's just able to do this if there will be a stable and supported farmer to focus not only on the economic and the environmental sustainability, but also on the social sustainability, to build a future for the dairy industry, for the dairy world, and with this also for the food industry, so to say, to be resilient and to move, so to say, into the future and into a bright future, what we expect will happen in IFCN. So with this, I just wanted to close my presentation. So thanks a lot for your, thanks a lot for listening. Obrigada, Felipe, pelas suas contribuições. De fato, a gente vê que os custos de produção de leite estão elevados, mesmo em todo o mundo, com o Brasil tendo margens bem estreitas. A gente tem visto esse ano ainda deu uma melhorada, porque ano passado a gente veio de um período com preços muito baixos e o custo, principalmente de insumos, muito elevados. E aí o que a gente mais traz para o produtor é a parte de gestão. Por isso eu passo a palavra para o Vitor para trazer um pouco desse cenário da pecuária leiteira aqui no Brasil, como a gestão tem feito com que essas propriedades se tornem mais competitivas e rentáveis. Boa tarde a todos. É um prazer fazer parte desse evento. Gostaria muito de agradecer a CNA, em especial a Larissa por todo o apoio. Eu sou o Vitor, sou veterinário, venho de Minas Gerais, mas atuo, em todo o Brasil, foco grande em Minas e Goiás. Hoje tenho aí, o desafio de discutir um pouco, de responder se leite é um bom negócio. A gente sabe que é desafiador, temos certeza, mas a gente traz uma visão muito positiva do negócio. E já antecipando aí a resposta,
é um negócio excelente, mas na nossa visão não é para qualquer um, né? Mas vamos discutir um pouco de para quem esse negócio é. Tá ok? Fiquei muito feliz, né, com o tema do evento, um evento focado em discutir dados, então isso agrada muito a gente, porque a gente não pode, né, tomar decisão com base em opiniões, jamais. Começando, então, a responder a pergunta se feito um bom negócio. Primeiro, a gente tem que ter ciência que essa resposta é de altíssima responsabilidade, então nós vamos tratar aqui, trazendo dados aí, né, de alta confiabilidade e robustez. Então, 100% dos dados que nós vamos discutir aqui são dados gerados através de controles em fazendas, que envolve constatação bancária, envolve auditorias de estoque, então é tudo muito seguro, né? Ligado à robustez aqui, nós vamos trazer dados aqui de fazendas atendidas, estão beirando aí, né, 1 milhão de litros de leite diários, se eu somar o leite de cada fazenda produzido em cada dia, então acho que dá para a gente, né, tirar conclusões interessantes, dada então a robustez dos dados. Como que é uma forma que a gente gosta muito de analisar os dados, né? Até ao pensar em que dados trazer, foquei muito no ano de 24, que é um ano que a gente tem completo, vamos falar assim, que pega a parte de alta, pega a parte baixa. No final também vou trazer uma prévia de 25, mas é uma prévia, né, nós estamos em outubro, a prévia vai então até setembro, nos primeiros meses. Os números vão piorar, né? Nós estamos num cenário de queda significativa aí de preço, mas a gente está com a expectativa de fechar ainda um ano de 25 bem interessante. Mas vamos então aos números de um ano mais completo. Depois a gente pode também discutir um pouco, né, nas perguntas aí o histórico disso. Foquei no 24, até pensando no tempo. Como é que a gente gosta de fazer? A gente pega as fazendas trabalhadas e a gente agrupa, né? Então aqui eu sempre vou trazer, a maior parte da apresentação vai ser baseada onde a gente agrupa as fazendas em 5 categorias. Isso a gente usou o indicador de lucro operacional, reais por hectariano, para poder fazer a primeira discussão aqui. Então a gente vai ter sempre ao topo as fazendas mais lucrativas, as fazendas de média lucratividade e abaixo as fazendas de menor lucratividade. E mais aqui em escuro a média. Olhem para essa tabela, pessoal. Ano passado, as fazendas lucraram, aqui eu estou falando de lucro operacional, tá bom? É o que mais a gente discute com o produtor. Logicamente, a gente vai também, né, chegamos lá no lucro líquido, é importante a gente ter a visão de depreciação, de juros, beleza? Mas, né, o que mais nos apoia a tomar decisão no dia a dia, tomar decisão dos produtores, é a parte realmente mais operacional, então a que mais se discute, e aqui a gente trouxe aqui para discussão. Olha que interessante. Em média, as fazendas lucraram R$19 mil por hectare ano. Que negócios que vocês conhecem que geram essa lucratividade, pessoal? Um ponto importante é que a dispersão é muito grande, né? A gente tem aqui grupo inferior com apenas R$2.900 por hectare de lucro. E dentro desse grupo, né, composto por várias fazendas, tem fazenda que foi negativo. Ao passo de que no primeiro grupo, pessoal, R$40 mil de lucro por hectare por ano. Aqui eu estou falando do lucro da fazenda dividido pela área destinada à produção leiteira, ok? Ou seja, a área instalação de animais mais a área toda de produção de forragem para esses animais. Então a gente vê, né, pode ser um negócio excepcional, mas vamos tratar isso aqui um pouquinho para ver o que essas boas fazendas têm feito em relação, né, às fazendas que não estão indo ainda tão bem. Produtividade é um fator chave, um pouco lógico, né, mas acho que vale a pena discutir. Aqui então a gente tem a tabela de leite por hectare por ano, né, média de 26 mil litros por hectare ano. De novo aí com uma variação grande, fazendas produzindo 12 mil litros por hectare ano no grupo inferior, ao passo de que fazendas produzindo 40 mil litros de leite por hectare ano no grupo superior. E qual que é o lucro por litro, né? Ano passado, 70 centavos foi o lucro médio, variando aí 32 centavos
para fazendas menos lucrativas e mais de R$1 nas fazendas mais lucrativas. Esse lucro representou aqui 24%, então, em relação ao faturamento, a receita, tendo fazendas lucrando aí 35%. Produtividade vai ser fundamental, mas também uma gestão de custo aí vai ser fundamental. Os dois, né, multiplicados vão dar aqui, então, o lucro por hectare, quando a gente, então, vai analisar o lucro versus um fator importante do patrimônio aí, que é a terra. Ok? Alguns outros pontos, né, a serem discutidos. Faixa de produção, né, com certeza crescer o negócio é muito saudável. Olha o que a gente avaliou aqui. Primeiro, faixa de produção em relação a preço. Depois nós vamos falar em relação a custo. Aqui que a gente fez? Cada barrinha aqui é uma faixa de volume de leite produzido diariamente. Ok? Nesse banco de dados, pessoal, tem fazendas de 400 litros diários até fazenda com 80 mil litros diários. Tá bom? Então é bastante diverso aí esses dados. A gente vê, pessoal, né, fazendas menores, né, com preço de leite mais baixo, que é um pouco também lógico aí, mas eu acho que chama mais atenção no gráfico é que depois de um certo patamar, vocês concordam que não tem tanta variação? Isso é um ponto interessante aqui. Se a gente pegar aqui, né, de 3, 4 mil litros de leite para cima, até lá as fazendas de 20 mil ou mais, essa variação não é tão grande. Certamente o pequeno aqui passa aperto, tem dificuldade, mas depois de uma escala ali, a coisa, em termos de preço, se iguala. Já em questão de custo, aqui eu sempre vou fazer análise por custo de vacas mais a reposição dela. Ok? Por que você não faz aqui, Vitor, vacas mais toda a recria? Porque isso varia muito entre as fazendas. Há fazendas que usam muito sexado, usam muita, né, tecnologia da reprodução, que vai ter uma recria muito inchada por estar crescendo, ou essa recria pode ser vendida. Padronizamos aqui em sempre trazer o custo das vacas, mas a recria necessária para repô-las, ou seja, eu não estou trazendo aqui o custo da recria excedente. Olha que interessante, como que esse custo, apertei o botãozinho errado aqui, como que esse custo, existe uma variação, mas não existe uma tendência em que me mostra que, por exemplo, o custo das fazendas muito grandes vai ser menor. Não. Esse custo, então, a gente vai ver, pessoal, que em diferentes faixas de produção dá para ter um custo interessante, dá para ter uma lucratividade interessante. Outra pergunta sempre que a gente se depara e quer analisar, ligada a sistema de produção. Né? Aqui a gente trouxe, esse número aqui geralmente gera surpresa, né, as pessoas. Aqui eu estou comparando o custo de confinamento com o custo de pasto. Quase idêntico o custo de produção quando eu olho esse indicador por litro de leite. Né? O que é mais, muitas vezes, achado é que o pasto vai ser um custo muito mais barato do que o confinamento. Né? Aqui eu estou falando de custo operacional, lembrando. Mas, nos últimos anos, a gente tem visto isso. Varia 1, 2 centavos, tem ano que é cravadinho o mesmo custo. Só que quando eu ponho uma lupa nisso aqui e detalho um pouco mais, olha que interessante. Aqui agora eu vou trazer o custo, primeiro de confinamento e depois de pasto, mas estratificado por faixa de produtividade. Fazendas que a produção por vaca, média ano, de 15 a 20, 20 a 25 e por aí vai. Tá ok? Essa barrinha aqui, então, são fazendas que, no ano, cada vaca por dia produziu entre 20 e 25 litros. E aqui são fazendas mais produtivas, que as vacas produzem mais do que 35 litros de média. Então, a gente vê aqui a variação no confinamento, né? Interessante que, se eu aumento a produtividade por vaca, o meu custo reduz. Importantíssimo, então, a gente buscar mais, né, aumento de média dentro do sistema de confinamento. Mas olha que interessante agora a gente trazendo aqui a parte de custos a pasto. Chama atenção, não chama esse número aqui, pessoal? E aí, qual que é a pergunta que eu acho que deve ser feita? Será que os fatores produtivos estão adequados?
Vocês estão vendo que quando, muitas vezes, não se respeita o sistema de produção, os custos se elevam, as margens caem, pode ficar muito desafiador. O sistema de confinamento é para eu ter vacas de alto potencial genético, que eu vou dar conforto, que eu vou dar, né, uma nutrição de ponta. Se eu faço isso e consigo altas produtividades, o custo fica muito adequado. Se eu estou forçando a vaca a pasto ali a produzir muito por vaca, os custos se elevam em relação à produção menor e pode ficar desafiador. No pasto, muitas vezes, eu vou querer fazer o quê? É produzir muito por área. Muita vaca, de média menor, para poder ter um lucro por área maior. Então, são pontos importantes da gente discutir. Mudando um pouquinho aqui agora a forma de analisar, aqui agora eu trouxe aquela tabela em que eu tenho as melhores fazendas aqui e as piores, mas focando a classificação delas, o ranking, pessoal, em lucro por litro, ok? E não mais agora classificando de lucro por hectare. Então, aqueles mesmos 70 centavos, agora eu ranqueei, aqui são as que, por litro de leite, são mais lucrativas. Então, variando aqui de 70 a 1,15, desculpa, média 70, mas a variação aqui de 24 centavos a 1,15, concorda que a variação aqui, até o gráfico para ficar mais visual, a variação é enorme? A gente viu um pouco disso, mas aqui eu não trouxe tão em detalhe pelo tempo, mas falo com vocês que em cada grupo desses tem fazendas de volumes diversos, de regiões diversas e de sistemas de produção diferentes. Então, o que é o ponto? A diferença desse resultado, pessoal, a gente entende que é o quê? Eficiência. É porteira para dentro mesmo. É a fazenda ter capacidade de ter acesso a conhecimento técnico atualizado e aplicar isso de forma adequada. Se eu evoluo um pouco aqui nesses dados, pessoal, percentualmente, então, está aqui aquele número que a gente viu antes, de 70 centavos, variando de 1,15 a 24 centavos. Percentualmente, na média, as fazendas lucraram 24%, porém, uma turma aqui, né, na cabeceira, aqui, uma turma no quadro, na linha mais elevada aqui, de 40%, quase, 39%. E aí, trouxe aqui o preço bruto recebido pelo de leite dessas fazendas. Olha, interessante, pessoal. Em média, R$ 2,90, com uma variação aqui. A gente vê que é bem uma quase escadinha ali, né? Quem recebe leite mais caro tem maior lucratividade. Ok, faz sentido. Mas se eu trago a próxima tabela em que eu tenho aqui custo de produção, e que fechou aqui em 2,16, olha o tanto que a variação é maior no custo. Na última linha aqui agora, pessoal, eu trouxe a variação, a diferença entre o grupo das melhores fazendas e o grupo das piores fazendas. Pensando em preço, a diferença é 16 centavos. Pensando em custo, a variação é de 68 centavos. Então, o preço é importante? Com certeza. O produtor deve brigar por ele? Com certeza. Mas a gente fala, o produtor, briga pelo preço um dia no mês, né, que é quando você vai lá receber na conta bancária a receita, mas brigue pelo seu custo, né, porteira para dentro, com ações de melhoria constantes, 30 dias. Por quê? Está aqui, pessoal. Está aqui a diferença. São 68 centavos de oportunidade. Para um cara que produz 1.000 litros por dia, vezes os dias, vezes, né, o número de dias do ano aí, é muito dinheiro que está na mesa aqui, que esse cara pode ter acesso. O que é o nosso papel, pessoal? A busca nossa é pegar essa turma aqui daqui de cima, pegar os produtores das linhas inferiores e levar eles para as linhas superiores, usando muito o quê? Benchmark, quais são as boas práticas que as melhores fazendas têm conseguido, certo? Outro ponto também que a gente acho importante fazer é detalhar os dados, né? Então, aqui nós temos inicialmente os mesmos dados, mas aqui agora eu tenho uma separação. Qual que é o custo de vacas para produzir só o leite, dia a dia das vacas? E qual que é o custo com a recria? Importante a gente separando esses dados para poder saber aonde atuar. Olha, por mais que a recria aqui tenha um peso menor, né, no todo, estou falando aqui de reposição, mas olha a grande variação, pessoal. Fazendas menos lucrativas
tem um custo que é o dobro das fazendas mais lucrativas. Então, a recria, a reposição, tem que ser um foco olhado pelo produtor. Muitas vezes ele é deixado de lado, foca-se muito nas vacas, né? Na gestão do dia a dia. Mas a recria vai ter sua fundamental importância. Então, ter em mente, eficiência é o nome do jogo. Tem muita oportunidade dentro da porteira para a gente colher. Temos que aprender com as melhores fazendas. Temos que usar essas fazendas para difundir conhecimento aí entre produtores. Ponto-chave também, pessoal, falando de eficiência, é a parte produtiva, a eficiência zootécnica. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Na tabela aqui, os mesmos 70 centavos, os mesmos 70 centavos por litro. Mas se eu mirar lá nas fazendas mais lucrativas, qual é a média por vaca-dia dessas fazendas? 37,2. Tem fazenda aqui de 42 litros de média ano, né? Fazendas muito produtivas. Tem fazendas, Vitor, também a pasto, com médias mais altas nesse grupo? Sim. Né? Mas, em linhas gerais, produzir mais por vaca está ligado a maior lucratividade. Outro ponto, né? Reprodução. A reprodução vai estar muito ligada à eficiência. Trouxemos um indicador aqui de exemplo, taxa de prenhez nas vacas. É bem uma escadinha. Fazendas mais lucrativas emprenham as vacas mais velozmente, né? Até de forma significativa ali, saindo de 23% no grupo inferior, alcançando lá 29% no grupo superior. Falando de recria, né, um indicador de eficiência interessante é o tempo que demora para parir uma novilha, idade ao primeiro parto. De novo, olha a quase escadinha perfeita sendo traçada aí, né? Fazendas mais lucrativas tem parto de novilha mais cedo, né? Eu cuido melhor desse animal, esse animal tem melhor genética, tem melhor ambiência e vai parir mais cedo, vira vaca mais cedo, devolve esse dinheiro para o produtor mais cedo, né? A gama de possibilidades de indicadores zootécnicos é infinita, quase, vamos falar assim. Mas aqui, representando que o produtor deve monitorar o seu desempenho produtivo, deve buscar melhoria constante também nesses indicadores, né? Eu preciso detalhar esses dados, né? Quando eu falo, custo médio de 2,16, beleza, mas qual que é a composição desses dados? Aqui a gente tem, então, né, média geral das fazendas em 2024, insumos alimentares, com certeza aí o item de maior impacto, segundo item aqui, a reposição, mão de obra em terceiro lugar e por aí vai. A gente gosta muito de analisar em centavos por litro esse custo, porque eu estou comparando o que eu gasto com a unidade produtiva, e aí eu consigo comparar eficiência entre fazendas e comparar a eficiência na mesma fazenda de um mês com o outro, mas também trouxemos aqui em percentual do custo total para ser analisado. Mas olha que interessante, se eu pego, né, o mesmo quadro, só que das 20% melhores fazendas, olha o tanto que isso muda. Eu estou saindo de um custo de 2,16 para um custo de 1,80. Eu estou falando aqui de 36 centavos de diferença. São centavos? São. Mas, de novo, né, o cara que produz lá 2, 3, 4 mil litros de leite, multiplica isso pelos dias do ano. É muito dinheiro. Então, o que a gente, né, busca, sugere, recomenda e apoia? Que cada fazenda tenha esse quadro dela. Aonde que eu estou em relação à alimentação, em relação à mão de obra, em relação à sanidade? Porque eu vou conseguir atuar de forma direcionada, buscando a melhoria, né, constante naquilo que eu preciso. No que eu estou bom, as ações vão ser de manutenção. Falando um pouquinho de recria, rapidamente aqui, entrando um pouco mais de detalhe, a gente falou que o custo por litro de leite, pensando na reposição, ou seja, nas novilhas necessárias para reporem as vacas que saem do rebanho, ano passado foi de 34 centavos, mas com uma variação, né, que sai aqui de 44 centavos por litro de leite nas fazendas menos eficientes para 21 centavos nas fazendas mais eficientes. Mas será que as fazendas menos eficientes estão criando suas novilhas de forma tão mais cara assim? Se eu pego pela unidade produtiva do setor, né, o setor recria, produz animais para poder abastecer as vacas, o custo por cabeça ao parto, ele não varia tanto, vocês concordam? Ele está em média R$9.000 aqui por cabeça, tá claro, o custo do nascimento até, né, o dia do parto. Existe alguma variação, mas essa variação ela é pequena, né? Porém, o que acontece?
indicadores ou técnicos de desempenho fazem esse animal pesar mais ou menos no todo. Se eu tenho fazendas que os animais parem mais cedo, mais jovens, eu posso ter menos animais para poder, né, abastecer lá as vacas. Se eu tenho fazendas que as vacas morrem menos ou são menos descartadas, né, eu vou abrir um buraco menor lá no negócio vacas, eu tenho que abastecer com menos novilhas, então, para poder manter o meu rebanho. Então, esses indicadores de desempenho vão fazer eu precisar de mais ou menos animais para repor as vacas. Então, muitas vezes, por cabeça, esse custo varia pouco, mas de acordo com o desempenho de recria, bezerras e novilhas e de vacas, esse impacto vai ser muito grande no negócio como um todo. Uma prévia agora sobre o 25, né? Lembrando que certamente esses números irão piorar, mas até então estão, a minha visão, excelentes, né? Se eu pegar de janeiro a setembro. Estamos aqui com um lucro médio por de leite de 92 centavos, tendo fazendas aqui lucrando até 1,31 por de leite produzido. Isso em percentual, pessoal, né? Que a gente pode até comparar negócios, então, quando eu olho o percentual do faturamento, eu estou falando num lucro de 30%, né, de lucro operacional, seria próximo aí do EBITDA, né? A gente gosta de trabalhar muito com uma análise mais empresarial, seriam receitas menos o CPV e despesas, né? Ou seja, os insumos e toda a parte operacional e administrativa ali do negócio. Os produtores que a gente trabalha, em média, receberam aí um leite a 3,5, com variações aí entre os grupos, né? E o custo, atualmente, aí, custo por litro de R$ 2,12. De novo, com uma variação, uma dispersão muito grande. A gente está falando aí de fazendas com custo de R$ 2,51, fazendas com custo de R$ 2,80. E aí, pessoal, pensa só, esse cenário que nós estamos de queda significativa de preço. Vamos nos colocar primeiro no lugar do produtor da faixa inferior aqui. O custo dele operacional, sem eu colocar aqui depreciação, sem colocar aqui juros, R$ 2,51. Como é que esse cara deve estar dormindo atualmente? Esse cara está facinho dele quebrar, não está? Esse cara. Ao par de que o pessoal do grupo superior, pessoal, está com custo de 80. Esse cara aqui, o que ele faz? Ele está razoavelmente tranquilo. Logicamente, ele está atento. Mas esse cara aqui, o que ele vai fazer? Que tem um custo operacional de 1,80. Com o preço de leite caindo, né, num cenário aí de piora, esse cara vai fazer o quê? Ele vai segurar algum investimento, ele vai renovar um custeio que estava previsto que está. Esse cara vai gerenciando o dia a dia dele. Esse cara, a chance dele ter um negócio longevo, duradouro, é muito maior, com muito mais tranquilidade. Perfeito? Queria gerar aqui, né, caminhando para o final aqui, uma reflexão, né, algumas conclusões aqui, algumas observações, que é aumentar a média de leite por vaca, fundamental. Temos que buscar a produtividade. Não estou dizendo que apenas fazendas de média alta são lucrativas, não é isso. Estou dizendo que dentro da sua fazenda, dentro da minha fazenda, dentro de uma fazenda, se eu conseguir aumentar a média por vaca dela, seja saindo de 14 para 15 ou de 40 para 41, se eu não fizer doidura, o meu negócio vai ser mais lucrativo. Só que eu tenho que fazer esse aumento de média com custo alimentar adequado. A minha silagem é de ótima qualidade, beleza. O produtor de leite ser um bom agricultor é premissa, é ponto-chave para o sucesso. Porém, a quantidade produzida é a necessária a um custo competitivo, né? Eu tenho que ter esse planejamento bem feito, eu tenho que plantar o suficiente para poder abastecer as vacas a um custo adequado. Preciso aumentar o conforto das vacas. Opa, conforto é ponto-chave. E vou dar conta de pagar a parcela do barracão. Então, a gente tem que falar mais de fluxo de caixa nas fazendas, né? As fazendas pouco discutem números. As poucas que discutem vão focar ali em parte da técnica, custo de produção, mas a gente tem que fazer esse link com o caixa. Sempre a decisão nossa tem que ser
melhorando a eficiência, gerando um custo de produção melhor, mas com o caixa conseguindo arcar com esses compromissos, né? Ligado aí a investimentos, né? Com essa estratégia, aumentarei o número de bezerras nascidas na fazenda. Beleza. E darei conta de bancar essa recria mais inchada. Então, é um ponto importante. A gente tem que pôr o fluxo de caixa na conversa para tomada de decisão. Beleza? Então, um recado aí, né, que a gente tem que transmitir aos produtores. Produtor, busque estar entre os melhores. E o mercado é soberano, o mercado vai se ajustar, né? Se você está entre os melhores, você vai perdurar, você vai ter um negócio longevo. Encerrando aqui, pessoal, tentando trazer o que a gente tem observado do que tem feito as fazendas mais lucrativas. Elas focam muito porteira para dentro. Os produtores estão atentos ao mercado, sim, mas todo dia estão analisando seus dados e tomando decisões com base neles, porteira para dentro. Tem método para poder acompanhar os seus resultados. São inconformados com a ineficiência. Ô, Vitor, no tanto de trabalho que você faz, que você está fazendo, que você roda, se você pudesse falar uma característica comum aos produtores de melhor desempenho, de fazendas mais lucrativas, qual que é? Para mim, a característica é inconformismo. Aquele cara que não tolera resultado mediano, resultado ruim. Ele está o tempo todo buscando a melhoria constante. Só que se esse cara tem esse perfil, mas ele não é bem embasado por benchmarking, por resultados, esse cara vai ficar estressado. Se ele é inconformado, mas ele tem uma base sólida que aponta onde que ele está bem ou que ele está mal, ele vai colher resultado de melhoria. Ser bom agricultor é premissa, não tem nem o que discutir, e ter um objetivo claro e replanejar a rota sempre, né? As fazendas têm que ter aonde que elas querem chegar, em termos de volume de leite, de área agricultura, mas em termos de quê? Que saldo bancário que eu quero ter lá em dezembro? E no ano que vem? E daqui a 10 anos? O que eu quero ter de realizado? Vai ser um caminho retinho, lindo? Não vai ser, tortuoso, mas se eu tenho um norte, eu vou replanejar a rota para poder chegar. Tenha em mente que sempre existirão produtores de leite ganhando dinheiro. O produtor tem que fazer é buscar estar entre os melhores. Obrigado. Muito obrigada, Vitor. É muito bom ter outras pessoas também trazendo números, comprovando que a pecuária de leite é rentável, porque eu falo aqui e o pessoal fala que você é um entusiasta da pecuária leiteira. Eu sou mesmo. Mas eu também gosto muito de número. Então, eu sempre trago discussões, a gente sempre conversa aqui com os resultados. É muito bom mostrar, trazer benchmarks de propriedades que são rentáveis mesmo e que mostram como a gente consegue ganhar dinheiro com a pecuária leiteira. E aí eu convido agora o Guilherme para trazer um pouco dessa visão mais da tecnologia da atividade que tem sendo utilizado hoje nessas propriedades. Então, bom dia a todos, boa tarde já, né? Meu nome é Guilherme Correia. Diferentemente aí do pessoal mais técnico, eu trabalho na indústria que produz alimentos há 21 anos, né? E a nossa missão é o quê? Trazer essas tecnologias e implantar de forma que o produtor consiga gerar mais caixa, pagar as contas e crescer, né? Esse é o nosso objetivo quando a gente estabelece uma parceria com o produtor, né? Eu costumo falar com a equipe que o produtor bom é aquele que está crescendo, pagando as contas e ganhando muito dinheiro para comprar terra, né? Então, as tecnologias que a gente implanta nas fazendas vai muito nessa direção. Tá? Então, eu trouxe aqui vou falar aqui apenas de 3 pontos, né? Tenho 20 minutos, eu quero manter aí os meus 20 minutos. O que direciona nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento? Primeira coisa, baixa disponibilidade de mão de obra. Mesmo nos países mais populosos do mundo, como China, por exemplo, já não existe mais mão de obra ou está muito difícil mão de obra para trabalhar nas fazendas de leite, né? O segundo ponto, a gente sofre isso na pele aqui no Brasil, todo mundo sabe disso, além da baixa disponibilidade, uma baixa qualidade, baixa escolaridade. O segundo ponto também é a questão da sucessão familiar, né? Foi falado aqui já hoje
que tem a questão que já está previsto que vai faltar suprimento de leite no mundo. Né? E também foi falado aqui que nos Estados Unidos, né, as fazendas, os donos das fazendas que arrendam as fazendas são pessoas mais velhas. Né? Então, as categorias jovens, né, para fazer uma análise aqui com a produção de leite, né, os jovens não têm tanto interesse mais na atividade agrícola, e principalmente na atividade leiteira. Eu classifico, mas é uma opinião pessoal, que a atividade leiteira dentro do agronegócio é a mais difícil delas, porque o cara tem que ser um muito bom agricultor, extremamente profissional. Além disso, ele tem várias categorias animais que têm demandas completamente distintas. Né? Um bezerro recém-nascido, ele é um monogástrico. A partir do momento que ele começa a ingerir forragem, ele vira um poligástrico. Então, você tem uma complexidade muito grande e isso acaba afastando os jovens da atividade leiteira para que vai suceder seus pais. Né? E um terceiro ponto é a questão do gerenciamento do rebanho e gerenciamento financeiro do negócio. Os produtores de leite, via de regra, eles são operadores, né? São pessoas que estão operando a fazenda. Então, eles acabam deixando essa parte gerencial para um segundo plano. Né? E como a atividade ela é muito desgastante, né? São muitas horas trabalhadas, geralmente esse gerenciamento de rebanho e da atividade de forma financeira também fica um pouco em segundo plano. Né? Então, falando do meu primeiro ponto aqui, baixa disponibilidade de mão de obra, eu vou vou falar de 3 tecnologias. Né? A primeira delas são aquelas ordenhas rotatórias, né? Aqueles carrosséis, o pessoal costuma chamar de carrossel. Aquilo ali é uma tecnologia que você consegue colocar muito mais vacas dentro da mesma fazenda. É claro, se a pessoa tiver disponibilidade de área. E com a mesma equipe, né, a mesma equipe de funcionários, você consegue ordenhar muito mais vacas. Então, você vai, consequentemente, diluir muito custo na fazenda. O segundo ponto são robôs de pré e pós-dip. Né, esses robôs, eles tiram aí uma pessoa por turno. Então, você coloca um robô no pós-dip e outro no pré-dip, você está automaticamente tirando ali da atividade, que já é escassa em mão de obra, 6 pessoas. Se você for considerar folguistas, nós estamos falando de por volta de 7 pessoas da atividade. E essas pessoas, das fazendas que têm elas ali empregadas, elas podem ser realocadas em outras áreas. Consequentemente, essa fazenda vai melhorar em outra região, outro setor da fazenda. E um terceiro ponto ali, que é uma tecnologia que ela faz com que as vacas ordenhem mais rápido. Consequentemente, o produtor, no mesmo equipamento, consegue colocar mais vacas, havendo mais diluição de custo fixo. E hoje, se você chegar em 98% das fazendas do Brasil, pelo menos, eu também tenho a oportunidade de visitar muitas fazendas fora do Brasil, mas hoje o grande obstáculo para essas fazendas crescerem é a ordenha. As ordenhas já estão trabalhando ali no limite. Você tem regiões específicas, né, por exemplo, Paraná, que aqui no Brasil o grande limitante é a disponibilidade de terra e o custo da terra, mas em outras regiões não. Então, hoje em dia, os rebanhos já estão no limite, então essa tecnologia vai fazer com que as vacas sejam ordenhadas de forma mais rápida, mais eficiente e, consequentemente, mais vacas vão ser ordenhadas naquele mesmo equipamento. Aí eu coloco aqui alguns vídeos, né? Aqui primeiro uma foto. Essa aqui é uma fazenda, por exemplo, no estado do Idaho, que eu visitei recentemente. Só esse equipamento de ordenha, ele produz 300 mil litros de leite. Né? Você vê cooperativas no Brasil hoje que captam no total dos seus produtores 40, 50 mil litros. Né? Ou seja, esse equipamento é 6 vezes maior, só esse equipamento. Essa fazenda tem 2 equipamentos, não 2 desse modelo, mas 2. Então, a gente vê que esse tema que o pessoal chama de consolidação, né? Mas consolidação, na minha opinião, não é o termo adequado, porque quando a gente fala de consolidação, você está juntando 2 empresas, né? E dificilmente um produtor vai trazer o rebanho de outra fazenda por questões sanitárias. Então, na verdade, ele está ocupando um espaço que uma outra fazenda deixou de existir. Né? E hoje em dia a gente tem visto cada vez mais fazendas atingindo essa escala. Hoje existem famílias produtoras de leite que produzem mais de 2 milhões de litros de leite por dia nos Estados Unidos. E essa mesma tendência a gente vê em todos os outros países, aqui no Brasil principalmente, e aqui no Brasil de uma forma bem acelerada que nos surpreende.
Aí aqui, ó, eu coloquei aqui esse vídeo só para mostrar o seguinte. Naquela mesma ordenha, olha a velocidade de entrada que essas vacas têm que ter para atingir o desempenho dela. Então, realmente vira um manejo extremamente, vou falar aqui entre aspas, agressivo. Na verdade, ele não é agressivo, mas ele precisa de ter um fluxo muito contínuo, uma questão operacional muito bem feita para essas vacas chegarem e voltarem para os seus estábulos para descansarem e produzir mais leite. Então, a gente vê que a adoção desse tipo de tecnologia, ela traz a adoção de muitas outras tecnologias no sentido de fazer o fluxo das vacas irem e virem muito mais rápido, porque senão aquele investimento ele passa a ser um elefante branco dentro da fazenda, né? Ele não se paga. Aí, caminhando aqui, ó, na mesma fazenda, eu falei de uma tecnologia aí que substitui a mão de obra, né? São robôs que vão fazer a desinfecção dos tetos das vacas no pré e no pós-ordenha. Né? Opa, como é que eu faço para... Vocês notem aí que são dois robôs, né? Robôs gêmeos. Por quê? Porque um só não é capaz de atender a velocidade do equipamento. Nós estamos falando aí de uma fazenda que faz 1000 vacas por hora. É uma fazenda que em 3 turnos de ordenha, ela consegue fazer 7.000 vacas no total. Então, precisa realmente de uma robustez muito forte para conseguir atender a demanda, né, que é o que os produtores estão exigindo da gente. Né? Hoje em dia, a gente entra no detalhe fino das instalações. Para quê? Para que ele tenha cada vez mais eficiência e cada 20 minutos, numa fazenda dessa aí, por exemplo, ele consegue colocar 200 vacas a mais na fazenda dele. Então, vai tendo muita eficiência. Aqui o terceiro ponto do meu primeiro tópico, né, que é mais para as fazendas grandes, né, é uma tecnologia que acelera, né, a curva em amarelo ali. É uma curva normal, desde que a vaca começa a ordenhar até que o conjunto sai da vaca. A linha azul é uma linha acelerada, né? É uma curva acelerada. Ou seja, essas vacas vão ser ordenhadas muito mais rápidas, elas vão ter muito menos agressão do vácuo que tira o leite das vacas e, consequentemente, elas vão ordenhar mais rápido. Ordenhando mais rápido, consegue-se acelerar o equipamento e conseguir colocar mais vacas ali para serem ordenhadas. Então, vocês veem que eu falo aqui, meus antecessores aí falaram muito dos números, né, mas todas as tecnologias que eu estou apresentando aqui são no objetivo de quê? Melhorar a produtividade da fazenda, diluição de custo fixo, né, e fazer mais vaca para o conjunto hora, porque hoje é a grande demanda do produtor de leite. Né, e a gente vê que o produtor de leite no Brasil, ele está acelerado no sentido de buscar novas tecnologias e ter aquele resultado que o Vitor acabou de mostrar ali, né, que é a realidade que a gente vê nas fazendas bem gerenciadas hoje. Aí, entrando aqui para o meu segundo ponto, né, a sucessão familiar, que é uma grande preocupação, porque muitas fazendas hoje estão saindo da atividade porque não tem sucessão. Então, com isso, a Delaval, há 25 anos atrás, lançou um sistema de ordenha voluntário, que as vacas vão até o sistema e elas são ordenhadas voluntariamente. Né? O sistema lê o chip da vaca, sabe qual vaca que está ali, faz todos os cálculos referente à produção de leite da vaca naquela ordenha, e essa vaca vai receber um pouco de alimento e ela vai dar o leite aí sozinha. Quando a gente pega propriedades familiares, no sul do Brasil principalmente, também muito na Europa, o que acontece? Esse tipo de tecnologia, ele libera tempo para o produtor de leite poder fazer outras atividades e até gerenciar melhor o seu rebanho. Né? Então, isso aqui é uma tecnologia que ela tira esforço. Ela não resolve o problema, ela tira esforço do produtor, ele vai ter tempo de gerenciar o rebanho, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem que tomar conta da tecnologia também. Mas é uma tecnologia que tem atraído muitos jovens de volta para a fazenda. A gente vê esse depoimento e vê na prática isso no sul do Brasil corriqueiramente. Os jovens, né, os pais operam a fazenda, os jovens foram estudar, geralmente ligado a algum curso de ciências agrárias. Quando eles voltam para a fazenda, eles voltam atraídos por esse tipo de tecnologia. Então aqui eu vou mostrar um vídeo
de como essa tecnologia funciona. Então, a vaca ali ela entra sozinha, o chip vai ler qual vaca que entrou, vai começar um processo de higienização do teto, consequentemente, essa vaca vai produzir e a máquina está ali disponível 24 horas na fazenda. Né? Então, você pega uma família aí, provavelmente, você vai no sul do Brasil, geralmente o casal, a mulher cuida da ordenha e o homem cuida dos animais. Né? Então, a gente está liberando aqui um tempo muito produtivo para as mulheres, para a esposa, trabalhar e conseguir crescer na atividade. Então, o processo, apesar de parecer muito tecnológico, ele está dominado há mais de 20 anos. Né? E aqui é um caso real da Fazenda do Paraná, que em 2020 tinha 55 vacas, em 2025, esses dados são de ontem, que eu tirei ontem, estão com 67 vacas, tinha uma ordenha canalizada, hoje é o sistema de ordenha voluntário, saíram de uma produção de 1.500 litros de leite, foram para 2.835, rapidamente eles vão dobrar, vão passar de 3 mil litros de leite com o mesmo equipamento. E a média, 28 versus 42,3 quilos de leite. Não, nada diferente do que foi colocado aqui agora há pouco sobre eficiência. É um equipamento que demanda uma linha de financiamento, né, porque são produtores de leite pequenos, que vão adotar, normalmente são produtores de leite pequenos que vão adotar esse tipo de tecnologia. Então, ele demanda uma linha de financiamento aí de pelo menos 10 anos, com um período de carência, se possível. Para quê? Para que a fazenda se adaptar, construir, colocar e começar a extrair os benefícios que a tecnologia vai trazer. Caminhando aqui, a parte de gerenciamento de rebanho. Né? Então, a parte do gerenciamento de rebanho, hoje existe um software, né, que vem embarcado nesses equipamentos. Esse software ele pega todo o histórico produtivo das vacas, mais um monitoramento de atividade, faz toda uma análise na nuvem e através de deep learning, né, de inteligência artificial de aprendizado, ela vai apontar qual daquela vaca está doente, qual vaca que está em cio. Tem alguns componentes ali que a gente pode colocar naquele robô que vai mostrar se a vaca já está prenha ou não, através da progesterona no leite. Então, a máquina ela vai aprender sobre aquele animal e vai apontar para o produtor o que aquele comportamento, aquela produção de leite, com esses dados sobrepostos, né? O que está indicando? Essa vaca está doente, essa vaca precisa de uma atenção. Né? E o melhor, com uma lactação completa, o equipamento aprende sobre aquele indivíduo o que pode vir na próxima lactação. Então, ele faz uma análise preditiva de possíveis doenças, com 60 dias de antecedência, 45, depende do filtro e do nível de acurácia que o cliente quer. Primeiro ponto para isso uma coleta de dados bem feita, né? Então, hoje em dia, todo mundo com os aplicativos podem lançar os dados. A própria pessoa que está operando o rebanho, né, a pessoa da sanidade vai lançar os dados, a pessoa da reprodução lança os dados. Então, não precisa mais de ficar digitando, né, a pessoa ela mesma faz. Aí pode colocar um monitoramento de atividade, né? Então esse brinco ele vai falar se essa vaca hoje ela está muito agitada e a produção de leite dela caiu. A probabilidade de cio é muito grande. E com isso, você pode também localizar essa vaca dentro do rebanho. Né? Ao invés de uma pessoa ter que ficar lá lendo brinco por brinco das vacas, faz um GPS, né? Faz essa vaca está nessa posição aqui do barracão. Aí a pessoa já vai lá e já vai fazer o manejo dessa vaca com muito mais velocidade. Né? Então, isso nós estamos falando de quê? Melhoria de eficiência, redução de mão de obra e eficiência de mão de obra. E também ele indica onde essa vaca ficou. Essa vaca ficou comendo, essa vaca ficou de pé, essa vaca ficou deitada. A gente sabe que vacas deitadas produzem mais leite. Caminhando aqui, aí você consegue fazer uma regra. Né? Essas vacas, por exemplo, se estão com alta atividade, se elas têm grande chance de cio, olha lá, você coloca, ela passou debaixo desse portão, automaticamente ela é separada. Tá vendo? Olha lá, separou duas vacas e vai liberar para a vaca voltar para o rebanho, lá para o lote dela. Então, o equipamento, o que ele faz? Você tem duas possibilidades. Ele te mostra onde a vaca está e ele também separa automaticamente a vaca para você. Você pode fazer um agendamento, por exemplo, você tem um manejo reprodutivo, mas você pode colocar uma lógica também que ele vai separar automaticamente.
E se essa vaca estiver fora do grupo dela, ela misturou por alguma razão, que é comum nas fazendas, quando ela passa ali de baixo, o portão automaticamente já segrega ela para vir uma pessoa e devolver ela para o grupo dela. O custo alimentar foi colocado aqui que por volta de 50%, né? E a gente tem... o que acontece? As fazendas hoje elas trabalham com médias. Né? Então a vaca está no grupo de média de 40 quilos. Só que ali tem vaca de 30 e vaca de 50. Né? Essas cabines de alimentação, elas vão premiar as vacas, né? Um processo meritocrático, que vai premiar as vacas com mais ração de acordo com a produção e a curva de lactação das vacas. Então nós estamos falando aqui de tecnologias que melhoram a conversão alimentar, reduzem custo na fazenda, diminuem o esforço do produtor de leite e, consequentemente, retém mais pessoas nas fazendas. Por quê? Porque o funcionário ele deixa de ter muito esforço e ele passa a ter um trabalho um pouco mais qualificado. Aqui eu falei da análise preditiva, né? Aqui foi um post que um cliente colocou recentemente, a primeira vaca dele, que mostrou que essa vaca ia ter um problema metabólico, um problema chamado cetose. Então, essa vaca ela ia apresentar um quadro de cetose, ela estava com um processo subclínico, o equipamento mostrou para o cliente, essa vaca precisa de atenção. Então, ele já colocou a vaca ali, deu soro para ela. Então, antes dela perder muita produção de leite, correr o risco até de morte, essa vaca já foi tratada. Aí ele postou nas redes sociais esse vídeo aí, nós pegamos nas redes sociais dele, não foi nem ele que compartilhou conosco, não. E chegando para o fim aqui, acredito que eu tenha obedecido meu tempo, a otimização e ganho de escala, sem dúvida, permitirá que muitas famílias permaneçam na atividade. Isso aqui, a tecnologia, ela não tem tamanho de fazenda. É obrigatório que as pessoas adotem tecnologia. Mas não quer dizer que um pequeno produtor tem que ir lá na cabeça e colocar uma tecnologia que ele não vai dar conta de pagar, ou seja, não está ajustado ao fluxo de caixa dele. Mas ele tem que ganhar escala, ele tem que aumentar mesmo dentro da área que ele tem. Segundo, a adoção de tecnologia independe do tamanho da fazenda. Mas quem não o fizer, muito provavelmente deixará o setor. E fazenda de leite evoluíram nos últimos anos. A próxima frente de desenvolvimento é a parte de gerenciamento. A gente vê realmente que isso falta. Para concluir aqui, semana passada, eu estava numa fazenda na quinta-feira e eu fui conversar com o meu cliente sobre a saúde financeira do negócio. Fazenda média, que foi pequena, estava deficitária financeiramente recentemente. Na hora que eu vejo, ele me abre uma DRE da fazenda e me mostra como é que está o resultado financeiro. Então, você vê que uma fazenda, aí, em 6 anos, ela deu um salto, além de produtividade, tecnológico e agora na gestão. Tá ok? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme, pelas suas considerações. Eu sei que a gente está apertado de tempo, deve estar todo mundo com fome. Eu vou passar a palavra agora para cada um deles para trazer suas considerações finais aqui. Eu começo com o Felipe. Peço para você trazer um pouco sobre a sua visão de competitividade desses países que você disse que tem a produção de leite em expansão, para que a gente olhe o que esses países têm feito, o que essas propriedades fazem, para que a gente possa aprender com eles também, para a gente conseguir aumentar a nossa produção e tornar o Brasil ainda mais competitivo no mercado global e, quem sabe, um dia atingir mercados, né, fora ainda do Brasil, visto que a nossa produção ainda ela não está suficiente para a gente aumentar tanto a nossa exportação, né? O que você tem visto desses outros países? As I mentioned before, I think there's not one size fits all. So you cannot say what is working in Europe will work in Brazil. So that's why it's really always looking at the farm size, at the farms in general, where they are located, to then say, okay, this is the right way forward to be more efficient. But efficiency is one of the biggest points, together with management, to increase productivity and then also be competitive. That's why I think there is, unfortunately, not one point what to say, but I think what is important to mention is, as feed costs are the highest cost contributor towards the farms and to the cost of milk production, what you also showed, it was, if I remember correctly, 52% of the costs are related to the feed, which we also see
in our data is that if you manage this well, you can have a much more efficient and competitive towards other farms. Aqui já foi. Eu acho a parte de custo, sem dúvida, e a parte de alimentação, eu acho que é o que mais pega, né, para todos, para a produção leiteira, é o que mais pesa no produtor. A gente tem visto muito aqui, até nos dados do Campo Futuro também, acho que foi o Vitor que comentou a parte de reprodução também, as fazendas que estão um pouco mais rentáveis, investindo um pouco mais na parte reprodutiva, para ter um ganho de escala de produção e diluição de custo fixo. A pecuária leiteira tem um custo fixo muito elevado, então a gente aumentar um pouco esse nível tecnológico dessas propriedades do rebanho é fundamental para a gente conseguir ter essa diluição de custos, né, e trazer maior rentabilidade para a atividade. Vitor, quais são as suas percepções com relação à gestão da pecuária leiteira? Em âmbito nacional mesmo, como você tem visto o olhar do produtor? A gente faz o levantamento, né, do Campo Futuro, e o que a gente vê é que hoje a parte da gestão, da anotação dos dados, mesmo do gerenciamento, está aumentando, mas ainda assim é um gargalo, sabe, para boa parte da pecuária leiteira. A gente vê que tem esse desafio muito grande. O que você tem visto no campo com relação a isso? E até em outras regiões também a gente tem visto a pecuária leiteira avançando, por exemplo, para o Nordeste, para outras regiões do Brasil, que antes não eram tão, não chamavam tanta atenção em números, e a gente está vendo esse caminho para essas outras regiões. Como é que você tem visto isso no campo, tanto da parte gerencial quanto também dessa mudança e desse caminho mesmo dessa produção para outras regiões do Brasil? Bacana. Bacana, Larissa. Eu estou muito animado, assim, a gente é bem otimista com isso, ciente de que o caminho é muito, muito longo, que a gente ainda, né, percentual de fazendas que enxergam, né, sua produção como um negócio, como uma empresa, né, ainda é pequeno, mas a gente tem visto esse número aumentar muito. Nos últimos anos, a gente viu que as fazendas se profissionalizaram muito nos outros setores, né, como reprodução, como qualidade do leite, como nutrição. E o escritório, vamos falar assim, né, a parte administrativa foi deixada um pouquinho para trás. Mas a gente tem visto cada vez mais fazendas também se profissionalizando mais nessa área, né, seja coletando dados melhores, seja tendo frequência de análise e tomada de decisões mais direcionadas por esses dados. Eu acho que, né, a sucessão também é um fator que contribui. Os jovens chegando são pessoas mais aí com mais proximidade, né, a ferramentas de coleta, aos números em si. Então, em resumo aí, minha visão é bem otimista, mas ciente que o caminho é longo, mas a gente aqui tem um papel de, né, difundir isso, pegar bons exemplos, divulgar, para poder tracionar a turma para esse ponto. Eu concordo com você. Eu acho que a missão, né, do Campo Futuro, quando a gente vai fazer os levantamentos, é trazer a importância para o produtor na parte de gestão. E quando a gente termina o levantamento em loco, a gente já consegue trazer para ele o que está mais pesando no bolso, como é que está com relação às outras propriedades também. Então, trazer um benchmark mesmo para ele. Eu acho que a gente conseguir aumentar mais essa parte de gestão, eu acho que faz com que a gente torne a atividade mais profissional ainda e que ela possa atingir outras regiões que são mais desafiadoras, né, onde a gestão ela é fundamental. Guilherme, até recebi uma pergunta aqui com base nas tecnologias que são utilizadas em outros países e que estão começando a chegar aqui agora no Brasil. Você comentou que visitou algumas outras propriedades no exterior. O que você tem visto? Como que está o andamento dessa adoção de tecnologia mesmo aqui no Brasil? Estão concentradas mais no sul ou então também tem tecnologias sendo utilizadas por propriedades em outras regiões do Brasil também? O que você tem visto dessa ampliação, né, de tecnológica e qual está sendo a contribuição disso? Você já até trouxe o principal ponto da parte de diluição de custo fixo, que é muito elevado, capital imobilizado muito alto mesmo na pecuária. Então, o que você tem visto também dessa migração, né, dessas tecnologias
que antes eram muito mais utilizadas na Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, e que agora estão sendo mais adotadas com maior rigor aqui no Brasil? Eu acho que essa missão é a missão da indústria, né? A indústria tem bons exemplos no mundo. O mundo é pequeno, é globalizado, e a gente tem que aproveitar esses bons exemplos e convidar os nossos produtores para visitar e conhecer, né? Eles são muito mais inteligentes que nós, eles sabem que o negócio deles é muito rentável. Então, uma vez que eles quebram a barreira da tecnologia, visitando e vendo um outro colega fora do Brasil que está mais desenvolvido tecnologicamente, está usando aquilo ali, rapidamente cai a ficha e o produtor adota aquela tecnologia e rapidamente ele consegue ganhar muito dinheiro na propriedade. O Vitor mencionou agora há pouco aqui, ele também mostra dados de produtores eficientes para produtores ineficientes, né? Então, o exemplo ele acaba arrastando, né? Então, eu vejo isso que é uma responsabilidade da indústria. E da mesma forma que, uma vez a tecnologia implantada, nós temos a missão de fazer com que o produtor escale dentro da tecnologia e aquilo não fique uma questão ociosa dentro da fazenda. A ociosidade na pecuária leiteira, eu acho que em qualquer outra atividade ela é inviável, né? E com essas tecnologias, apesar do custo elevado delas, a gente tem que aumentar essa produtividade para conseguir trazer essa rentabilidade, né? De antemão, eu agradeço muito a participação, Felipe, Vitor, Guilherme, a disponibilidade de vocês aqui para trazer um pouco desse cenário da pecuária leiteira e conversar um pouco sobre, e trazer a visão, né, de vocês aqui. Muito obrigada pela participação de todos.